Tito, capítulo 1, versículo 15 e 16. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, fala à tua igreja, fala aos nossos corações, através da tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, mais cortante do que espada de dois gumes, Senhor. Fala, Senhor. Vem, Pai, penetra, divisão, alma, pensamento, juntas e medulas, Senhor. Trata em nossos corações e nossas vidas, que possamos, Senhor, mudar, que possamos, Senhor, melhorar, querer, Senhor, ser cada vez mais homens e mulheres tementes a Ti, Pai, que renunciam às coisas do mundo, ó Pai, prioriza o Teu reino. Assim usa o Teu servo, perdoa os meus pecados, as minhas falhas, ó Deus, meus pecados, enche-me com o Teu Espírito Santo, que eu esteja sensível a ouvir a Tua voz, Senhor, nesse momento, para entregar o que está no Teu coração para a igreja. Assim oramos em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Os irmãos podem se assentar. Eu gosto muito das cartas de Timóteo e de Tito, porque são chamadas cartas epístolas pastorais. Elas trazem recomendações aos bispos, aos presbíteros, aos diáconos, enfim, e claro que se aplicam a todos nós. E quando nós olhamos essas cartas, eu lembro, né, lá, um dos trabalhos que eu fiz, que nós, né, os alunos tivemos que fazer no CFM, no curso de formação ministerial, foi pegar as duas cartas de Paulo a Timóteo e a carta de Tito e anotar todas as recomendações de Paulo a Timóteo e de Paulo a Tito. Isso é bom, é edificante, né? Então nós vemos aqui que Tito, ele vai trazer deveres, qualificações aos ministros, vai falar sobre diversas classes, vai falar sobre crente. Mas é interessante que no contexto que nós estamos aqui do capítulo 1, a partir do versículo 10, ele vai falar sobre falsos mestres. Ele vai falar sobre falsas doutrinas. Ah, mas pastor, isso é fácil de identificar. Lá fora você vê escândalos, lá fora você vê pessoas que claramente são falsos profetas, falsos mestres, ainda que infelizmente tenham enganado a muitos, porém, nessa mensagem eu quero trazer essa reflexão às nossas vidas, para a igreja. Nós vemos aqui que todas as coisas são puras para os puros, diz o versículo 15. Mas para os impuros e descrentes nada é puro. Por quê? Porque para o crente, não é que o crente considera tudo puro, não é isso. O pecado, claro que não é puro. Os caminhos que o mundo apresenta, práticas pecaminosas, pagãs, claro que não são puras, mas para o crente, como ele diz aqui, para os puros, por que todas as coisas são puras? Porque tudo que você vive, você já selecionou, você já disse, olha, isso eu não quero na minha vida, então você vive buscando a santidade, a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então a sua vida é pura. Você sede santos porque eu sou santo, porque você já não mistura na sua vida, já não tem mais essa mistura, luz e trevas. Preguei recentemente aqui, né, que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno, entre luz e trevas. E para o impuro e descrente, aquele que não crê, todas as coisas, ele diz aqui, olha, mas para os impuros e descrentes nada é puro. Ele já está na escuridão, ele já está nas trevas. Mas, mesmo para esses, quando vem a luz de Cristo, há uma nova vida, há uma modificação de rumo, há um giro 180 e passa a viver na presença de Deus. Só que nessa mensagem,
O versículo 16, o final do versículo 15, ele vai dizer, olha, a mente deles, a consciência deles estão corrompidas. Cuidado, como está a nossa mente? Como está a nossa consciência? A nossa mente, aquilo que você já adquiriu, os seus conhecimentos, a sua experiência, como também a sua consciência. Aquilo que você olha, observa e vai pensar, vai meditar, vai agir de uma maneira com aquilo que você já tem, com a experiência que você já tem. Então nós vemos aqui pessoas descrentes que têm a mente e consciência corrompidas, mas é interessante que muitas vezes nós precisamos estar atentos, porque algumas circunstâncias, algumas, podemos dizer assim, falhas, muitas vezes estão nos rodeando, e aquele que está de pé tem que estar atento, tem que olhar para não cair. Aquele que está de pé, olhe, vigie para não cair, para não tropeçar. Então diz o versículo 16, afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. E eu pergunto para você nessa manhã, o que você tem feito? Será que as nossas atitudes, nossas práticas estão de acordo com aquilo que nós afirmamos? E isso é sério, porque não pode se ater apenas aqui na igreja. Temos que pensar principalmente no momento que você está sozinho. Uma vez eu li falando que é no momento que você está sozinho que você mostra realmente quem você é. É o momento que não tem ninguém olhando, é o momento que não tem ninguém falando. Aí, olha, o pastor está olhando, e meu chefe está olhando. É exatamente nesse momento que você vai mostrar quem você é. Eu achei interessante essa afirmativa, porque é o momento que é você e você. Quem disciplina, quem coloca os limites, quem coloca as regras é você. Não tem ninguém olhando, não tem a esposa olhando, não está o filho olhando, não está a autoridade olhando. Muitos afirmam que conhecem a Deus. Hoje, amados, olha, está assim, ó, um montão de pessoas afirmando que conhecem a Deus. Que bom que seja verdade, que bom que realmente vivam na intimidade com Deus, que verdadeiramente conhecem, porque é bíblico. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Oséias vai ensinar isso. O povo foi destruído porque faltou conhecimento. Que conhecimento? Conhecimento da palavra, conhecimento de Deus. Que quando você conhece a palavra, você passa a conhecer a Deus. Porém, esse versículo chamou muito e falou muito ao meu coração. Pessoas que afirmam que conhecem a Deus, e cuidado. Esse contexto vai falar muito sobre boas obras. Esse contexto do capítulo 2 vai muito ensinar sobre práticas, atitudes cristãs boas, que classificam, que identificam as árvores. Não adianta você afirmar que é uma macieira se olham e você só está dando laranja. Nós vemos aqui, muitos afirmam que conhecem a Deus. Cuidado, as pessoas podem falar o que querem, as pessoas podem dizer o que quiserem, você não tem como impedir, mas você tem como validar através dos atos, através das atitudes, através dos frutos. Jesus ensinou isso. Jesus vai dizer, olha, a árvore é conhecida pelo seu fruto. Jesus vai falar que, olha, lá em João capítulo 15, que nós temos que, como ramos, estar conectados à videira que é Cristo. Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, aquele que permanece em mim dará fruto. Só que nós vemos dois tipos de fruto. A árvore pode dar o fruto bom, ou a árvore pode dar o fruto ruim. Eu pergunto, será que você tem afirmado para todo mundo que conhece a Deus, vem, louva, toca, evangeliza, enfim, vem à igreja, mas será que você está negando por meio do que você faz? Não às vezes na igreja. Alguns são fazem até na igreja,
mas no trabalho, às vezes nega a Deus em casa, às vezes nega a Deus, né? É uma pessoa maravilhosa na igreja, mas em casa é a pessoa que destrói o lar, que não edifica o lar. Será que temos negado a Cristo? Porque uma coisa é você negar em palavras, como Pedro, né? Olha, você me negará 3 vezes. Não conheço, nunca estive com ele. Uma outra coisa é você negar pelos gestos, pelas atitudes, pelo testemunho. As pessoas olharem e falar assim: que isso aí, crente? Não, isso aí não é não. Como? Que? Isso aí? Meu amado irmão, infelizmente, tem-se, podemos dizer assim, o termo, né, a caracter. Eu escolho o termo cristão porque é bíblico. Mas hoje você tem muitos termos, crente, evangélico, enfim. Eu gosto do termo cristão, porque os discípulos foram chamados cristãos, aonde foi? Antioquia, a primeira vez, está lá em Atos. Então eu gosto do termo cristão, que quer dizer pequeno Cristo, ainda que termine com ão, né, que aqui no português é aumentativo, mas quer dizer pequeno Cristo. É o que Paulo vai ensinar em 1 Coríntios 11, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Grande é Ele, grande é o Senhor. Convém que eu diminua e que Ele cresça. E que Ele cresça. Por isso eu pergunto, o que você tem feito? O que é isso que você está fazendo? No seu momento sozinho, no seu momento de intimidade, no trabalho, na vizinhança, no momento você, meu amado irmão, precisamos entender que quando nós falamos de obras, podemos ser aprovados ou reprovados. Podemos ser árvore que dá a boa fruta, a árvore má não pode dar o fruto bom, e a árvore boa não pode dar o fruto ruim. Eclesiastes vai dizer, lá no último capítulo, ele vai dizer o resumo, a suma de tudo. Olha, teme a Deus, que é o dever de todo ser humano, teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até mesmo as escondidas. Eclesiastes capítulo 12, se não me falha a memória, o versículo 14. Deus há de trazer a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. Olha aqui, capítulo 12, versículo 14. Até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Isso é sério. É o que nós estamos falando aqui. Afirmam que conhecem a Deus, mas na igreja só tem obras boas, na vista das pessoas só tem obras boas, mas esquece que Deus traz juízo. Deus estará julgando, observando, não o homem. O homem não pode jamais sentar na cadeira de juiz, espiritualmente falando, que quem vai julgar é Deus. Quem vai dar a sentença no juízo é Deus. É quem vai falar à direita ou à esquerda, não é o pastor, não é o homem, não é, porque só Deus conhece as obras que estão escondidas, o íntimo do coração, quer sejam boas, quer sejam más. Eu pergunto, o que você está fazendo? O que você tem feito? Será que você afirma que ama a Deus, que conhece a Deus, que é crente, que é cristão, que é evangélico, enfim, não importa o termo, mas que, infelizmente, muitas vezes, consciência está corrompida? Exteriormente é um, internamente é outro. Vemos Jesus censurando escribas, fariseus, saduceus, falando: olha, hipócritas, a boca de vocês afirmam uma coisa, mas o coração está longe de mim. Vemos que esse contexto está em toda a Bíblia. Pessoas que me honram, mas o coração está longe de mim. Pessoas que rasgam as vestes, mas não rasgam o coração. Você quer a bênção de Deus na sua vida? Eu quero, amado. Você quer milagre, bênção, provisão, resposta, direção? Deus é Deus que surpreende, amém? Deus é o Deus que move o sobrenatural. Deus é o Deus que supre, é o Deus que responde, é o Deus que cura, é o Deus que liberta. Posso ouvir um glória a Deus? Você declarando amém, glória a Deus. Esse é o Deus que eu sirvo.
Deixa o cansaço te vencer, não, varão. Deixa o cansaço. Mas, irmãos, vemos aqui, precisamos estar atentos. Não negar a Deus, não apenas pelo que diz, mas pelo que faz. Cuidado. Muito cuidado. Negar a Deus em palavras, muitos aí fora o negam. Muitos falam abertamente. Eu não creio, não quero ir na igreja, não quero ler a Bíblia, não creio em Deus, prefiro ser satanista, prefiro... Tem aí fora, bastante, e muito. É escolha, é pessoal, é individual, respeitamos todas, isso aí todo mundo tem o direito, né, de escolher, cada um tem a sua concepção, não é julgar. Mas você que escolhe proclamar que é crente, falar que é cristão, afirmar que conhece a Deus, mas está negando a Deus, não por palavras, mas por atitude. É o que ele diz aqui. Tito está dizendo, não apenas aos pastores, ainda que nós venhamos carinhosamente chamar cartas pastorais, mas é para toda a igreja, para todos nós. E é por isso, diz Tito capítulo 1, versículo 16, que são abomináveis, desobedientes, reprovados para qualquer boa obra. Guarde bem essas duas palavrinhas, boa obra. É o que Tito vai falar bastante aqui no capítulo 2. Você ser aprovado não é pelo que você fala, mas as atitudes falam muito mais. Que é o que sai do coração, é o que você realmente vive, é o que realmente você executa. Já imaginou ser abominável diante de Deus? Dá para imaginar a profundidade disso? Já pensou? Desobediente, não obedece à liderança, não obedece à recomendação do pastor, desobediente, não obedece à palavra. Já pensou ser reprovado? Por isso que eu gosto de ficar como está lá em Timóteo 2,15, temos que nos apresentar a Deus aprovados, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que conhece bem a palavra. Seja aprovado, meu amado irmão, que nós possamos trilhar, que nós possamos caminhar na direção certa, trilhar nesse caminho, meu amado irmão, de não ser abominável, de não ser desobediente, de não ser reprovado, pelo contrário, de estar apto sim para a boa obra. Por quê? Porque você afirma que conhece a Deus e as suas atitudes, os seus gestos, meu amado irmão, são de pessoas que verdadeiramente conhecem a Deus, proclamam a Deus e não que negam a Deus. O que você está fazendo? O que você tem feito? E se você avançar ao capítulo 2, diz o versículo 6, do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Temos jovens aqui, todos nós somos jovens, não estamos falando de idade, estamos falando de força, de vida, de vontade de querer fazer. Temos que viver moderados. Jovens, adolescentes, sejam moderados. Adultos, sejam moderados. Mas olha o que ele vai dizer, né? Moderação, você evitar os extremos, você ter uma linha, uma média, uma meta, um alvo, mas sem fugir dos extremos. Aliás, não indo para os extremos, viver com moderação é bíblico. Só que ele vai dizer no versículo 7, seja você mesmo um exemplo de boas obras. Paulo vai falar a Timóteo, torna-te padrão dos fiéis. Seja um exemplo de boas obras. Guarde essas duas palavrinhas, boas obras. Será que as pessoas, ao olhar para você, vê um diácono, mas vê um integrante do louvor, vê um membro da igreja, um crente, um cristão, mas não é exemplo de boa obra? Você tem fé? Quem tem fé? Você tem fé? Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Quem tem fé, dá um glória a Deus bem alto. Quero ouvir. Glória a Deus. Aleluia. Mas Tiago vai falar, a fé sem obras é morta. A salvação é pela fé, não é por obras, para que ninguém se glorie. Você pode fazer 1 milhão de coisas aí, boas obras, 1 milhão, mas se não tiver fé, meu amado irmão, olha, não vai contar
para a salvação. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não por obras, para que ninguém se glorie. Agora, se você tem fé, tem que ter obra. Mostra-me, né, a tua fé e mostra-me as tuas obras. Está lá em Tiago, depois você leia. Então você tem que ser um exemplo de uma pessoa com boas obras. Independentemente da idade. Adolescente, jovem, ancião, todos nós temos que ser exemplos. Infelizmente, há a possibilidade de ser um exemplo ruim. Há a possibilidade da pessoa influenciar negativamente. Mas que você, meu amado irmão, possa ser um exemplo de boas obras. Eu profetizo na minha vida, na sua vida. Pode vir a luta, pode vir o medo, pode vir a decepção. Pode, meu amado irmão, homem, meu amado irmão, te decepcionar. Mas Deus não vai te decepcionar. E você é luz, você, meu amado irmão, é a diferença. Você é sal, porque você é instrumento nas mãos do Senhor. Mas busque ser exemplo. Busque ser padrão, não é ser perfeito. Não é ser melhor do que ninguém, não é isso que Paulo está dizendo, Tito está dizendo, não é isso que Paulo disse. Paulo vai até dizer, olha, mais miserável homem que sou. A nossa justiça é trapo de imundície. Porém, pela graça nós fomos alcançados. Nós vemos aqui, diz o versículo 7, no ensino, mostre integridade, reverência. A reverência tem que ser em quem está ensinando e quem está aprendendo. Por isso que nós vemos aqui características fundamentais, as quais as pessoas olham para nós e vejam, olha, ele não nega a Deus. Nós vemos aqui, olha, afirmam que conhecem a Deus, mas negam por meio do que o fazem. Aí muitas vezes você vê isso na igreja. Palavra de Deus sendo ensinada, as pessoas estão sem reverência, conversando, estão no celular, estão longe. Meu amado irmão, mostra integridade, para que as pessoas olhem para nós e vejam, está aí a conduta de um homem de Deus, está aí a conduta de uma mulher de Deus, fala que ama a Deus, vem à igreja, mas não nega a Deus pelas suas ações. Por isso que ele diz, no ensino, tanto quem está pregando tem que ter temor, tremor para subir a esse altar. Tem que ter reverência, tem que ter, meu amado irmão, zelo, tem que ter dedicação. Mas para estar aprendendo também, tem que estar com o coração aberto. Tem que estar com reverência, com respeito. Por isso que nós vemos aqui, muitas vezes eu bato nessa tecla, né, aos adolescentes, aos jovens, aos adultos, evitar andar, evitar atrapalhar os irmãos, reverência. Por isso nós vemos aqui no ensino, temos que ter linguagem sadia e irrepreensível. Posso falar palavrão? Vai nessa. Posso falar o que eu quero? Vai nessa. Posso usar meus lábios para o que eu quiser? Pode. Mas você vai estar se distanciando de Deus. Você vai estar negando a Deus por meio do que você faz. Lembra que o versículo inicial nessa mensagem, muitos afirmam que conhecem a Deus, mas negam a Deus pelo que fazem, não é pelo que dizem. Cuidado. Isso é muito sério. Não é negar a Deus falando, eu não creio, eu não quero, não é isso. É negar a Deus pelo que está fazendo. Linguagem sadia e irrepreensível. Ora está com os lábios louvando, adorando, orando. Daqui a pouco está lá no mundo, praguejando, falando palavrão, palavra torpe. A Bíblia fala, a Bíblia orienta. Então, meu amado irmão, domina a língua. Tiago 3... A língua é algo que, olha, assim como coloca o freio nos cavalos, a boca dos cavalos, né, o leme para guiar os barcos, assim é a sua vida. E se você não dominar a língua, pode incendiar, pode trazer danos nocivos, severos. Uma vez eu aprendi, não sei se eu vou lembrar o termo certo agora, latim, verba volant scripta mantis, né? Uma vez falado, foi. Não tem como
né, dá o apagar. Hoje no WhatsApp tu escreve, escrevi errado, mandei a mensagem para a pessoa errado, né, já aconteceu isso contigo? Com certeza. Aí você vai lá, antigamente não podia nem apagar, hoje já pode, você já edita, mas falou? Se foi gravado então, irmão, cuidado. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia, irrepreensível. Para quê? Preste bastante atenção. Para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Não é para agradar o pastor, não é para poder tocar, poder ser um diácono, é para que o diabo, o adversário, está ao derredor, buscando vidas para, como um leão, devorar, destruir. Acusador, para que ele venha olhar e falar assim: não tenho o que acusar ele. Olha a profundidade, olha a importância de você não negar a Deus pelas suas atitudes. Vê que vai falar, preste bastante atenção. Estudando sobre comunicação, eu aprendi, eu não lembro agora o autor, mas que o pensamento, ele é incomensuravelmente mais rápido do que o que falamos. Então a gente não consegue traduzir em palavras na totalidade, o pensamento é muito mais rápido. Então, faça como eles orientam, fale devagar, para que você possa ir, né, separando os pensamentos, ter o cuidado com o que tu vai falar. Pense com rapidez, não tem como evitar a mente, né, mas fale devagar, domine a palavra, linguagem sadia e irrepreensível, para que o diabo seja envergonhado. Já imaginou se Jesus falasse o que quisesse, falasse, né, não tivesse moderação nas palavras? Paulo e tantos outros. Cuidado, palavras ferem, palavras machucam, palavras doem. Vai tirar do coração de alguém uma palavra dura, vai tirar, que ouviu, não é fácil, às vezes anos para conseguir liberar o perdão, porque um marido que falou uma palavra dura, um filho que falou uma palavra dura, para uma mãe que se dedicou tanto, noites em clara de sono, para um prol de um filho, e o filho vem, estou dando exemplos, tá, amados? Pode vir do pai, vir de qualquer pessoa. Por isso nós vemos aqui, cuidado, para que o adversário seja envergonhado, porque ele acusa, ele vai, ele fez isso, ele fez isso, ficou fazendo isso, não tem reverência no culto, ele fala palavrão, na igreja lá, vai acusar. Mas para quê? Você agindo assim, você não negando a Deus através das suas atitudes, o diabo será envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Eu posso ouvir um glória a Deus? Por quê? Porque você é de Deus, você vive pelo Espírito, você é guiado pelo Espírito, você é filho de Deus. Então precisamos estar atentos a ter o cuidado com aquilo que estamos fazendo. Não podemos viver uma vida cristã qualquer. Se você quer ser crente, seja crente. Uma vez eu ouvi uma pregação, não sei se os irmãos aqui conheceram, do missionário Tiago Cardoso. E em memória, faleceu, mas foi o pastor que, quando eu cheguei na Nova Vida do Rio Comprido, ele era o missionário que estava dirigindo a igreja, foi até o que dedicou a Moriá, né, ao Senhor. Eu achei muito interessante. Falou assim: olha, em cima do muro você não aproveita, né, era uma pregação até um pouco, podemos dizer assim, delicada. Porque a pessoa que fica inconstante não aproveita nem tudo do reino de Deus, nem, entre aspas, o que é do mundo. Não vai aproveitar nada. Mas a pessoa fica... Por isso tem que ter uma posição. Se você quer ser crente, seja servo de Deus, seja homem de Deus. Não negue a Deus com aquilo que você faz. Avançando ao versículo 11. Olha só que bênção. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação
a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A graça de Deus se manifestou e trouxe salvação. O que nós mais precisamos, meu amado irmão, a caminhada aqui é muito rápida. Eu vou viver 120 anos, que bom, que bênção, mas vai passar. Vai passar. A graça de Deus se manifestou em Cristo Jesus e pela graça nós somos salvos. Nós, como crentes, também vivemos aprendendo. Nós, como discípulos do Senhor Jesus, a graça de Deus também nos educa. Também aprendemos dia a dia para que venhamos renegar a impiedade. Nós temos que viver na piedade. Preguei isso domingo de manhã, domingo passado, se não me falha a memória. Ser piedosos. Ou seja, a impiedade e as paixões mundanas têm que ser renegadas, têm que ser tiradas. Como? Sendo reeducado, sendo educado constantemente, aprendendo. Quando você vê um menino comportadinho, você olha que menino educado. Por quê? Porque aprendeu que o pai, mãe ensina, enfim, ou ali o responsável ensina. E quando você vê um crente, podemos dizer assim, bem educado, comportado, obediente. É por quê? Porque ele é educado, ele aprende, guarda e pratica. Jesus fala isso. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E não é guardar no sentido de decorar, não, é praticar. Mateus 7:24, aquele que ouve minha palavra e pratica é homem prudente, que edifica a casa sobre a rocha. Tiago vai dizer, não podemos ser apenas ouvintes, mas praticantes. Cuidado, esse termo não pode vulgarizar, não. E ele é praticante. Não, é praticar, é fazer, tá? É realmente exercer aquilo que nós aprendemos e cremos. E ele vemos aqui, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Como que você vai viver nesse mundo? Antes de eu descer, a Débora estava falando que ela foi hoje assistir um batismo, enfim, ela falou, olha, a garça, né, ela tem que fazer igual a garça. Está na lama, mas não se suja. Estamos no mundo, mas nós não fazemos parte. É um momento transitório. Porque em Cristo Jesus é possível vencer o mundo. Essa é a fé que vence o mundo. A fé que está em Cristo Jesus. Jesus venceu o mundo. Por isso que Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e aquele que venceu te dá condições de vencer também. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Salvação a você, a sua casa, a sua família, meu amado irmão. Salvação. Vemos aqui, ele, versículo 14. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Falei para você guardar essas duas palavrinhas, boas obras. Eu sou povo exclusivo de Deus, eu sou... Cadê as boas obras? Vemos aqui. Ele vai remir, amém, vai tirar a iniquidade é tirada. Lembra de Isaías? Via o Senhor assentado no alto e sublime trono, as suas vestes cobriam o templo. Enfim, vou resumir. Aí quando ele vai falar, ai de mim, porque sou pecador, a iniquidade foi tirada, porque vem o anjo com a brasa viva, com a tenaz brasa viva do altar, toca na boca de Isaías, a iniquidade é tirada e o pecado é perdoado. Só que assim, através desse processo de purificação, de perdão dos pecados, como ele diz aqui,
somos remidos da iniquidade, somos purificados, somos povo exclusivamente do Senhor. Para quê? Dedicado à prática de boas obras. Cuidado, que as nossas obras sejam boas, que através de nossas obras nós não venhamos negar a Deus através daquilo que nós fazemos. E olha só que bênção, diz o capítulo 3, versículo 3: pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados, odiando uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por nós, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. A vida eterna, meu amado irmão, é dada, é prometida por Deus. Nós vemos aqui, Ele nos salvou não por obras de justiça praticada por nós, como já falei aqui, não é por obras, somos salvos pela graça. Mas se você tem fé, tem que ter boa obra. É a esperança da vida eterna, mas tem que ter na caminhada aqui a boa obra. Ou seja, aquilo que você faz, você não nega a Deus. Vemos aqui, versículo 8, para nós encerrarmos: fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. O meu desejo nessa manhã, eu quero falar de uma maneira assim, com fé, ousada, pregar a palavra, mas para quê? Para você que crê, eu que creio, você que está em casa que crê, você venha se empenhar na prática de obras, amém? De boas obras. Cuidado, obras elas podem ser boas ou podem ser mais. Se empenhar na prática de boas obras. Isso é sério. Você se empenha em muitas coisas. Você se esforça em muitas coisas. E as boas obras? E ele vai encerrar a sua carta dizendo: evite discussões tolas, genealogias, controvérsias, debates, porque são inúteis, sem valor. Evite a pessoa que provoca divisões. Cuidado. Pessoa que gera divisão, fofoca, fala de todo mundo, enfim, fique atento. Depois de admoestá-la uma ou duas vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando, por si mesma está condenada. Cuidado, esteja atento. Quando eu lhe enviar, vamos ler o versículo 12 ao 14. Quando eu lhe enviar a Ártemas ou Tíquico, faço o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis. Estou resolvido a passar o inverno ali. Ajude da melhor maneira possível Zenas, o intérprete da lei, e também Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem. E o versículo 14. E quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Por isso que eu acho fundamental e importante termos o evangelismo, termos o trabalho que temos aqui de distribuição de quentinha, temos que estar atento ao próximo, ao necessitado. Se você pode fazer o bem e não faz, você está errando, você está pecando. Mas o principal é que quando você não tem a boa obra, você está se tornando infrutífero. E isso traz um perigo muito grande. Porque quando a obra é má, você está negando a Deus, não no falar, mas pelo que faz. Por isso que eu encerro essa mensagem, mais uma vez,
lendo Tito, capítulo 1, versículo 16. E você agora vai refletir, depois de tudo que foi aqui ministrado. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. Meu desejo é que você afirme que conhece a Deus. Afirma assim que quer conhecer, que quer prosseguir em conhecer, que quer mais de Deus. Você quer mais de Deus na sua vida? Eu quero, amados. Mas que através das nossas obras você venha se empenhar para que elas sejam boas. E assim, em vez de negar, você está proclamando na sua vida o Deus Todo-Poderoso que você serve. Milagres, bênçãos, grandes coisas Deus tem para as nossas vidas. Te convido a se colocar de pé. Eu quero orar, Pai, pela tua igreja, pela minha vida, pela vida de cada um aqui presente. Queremos, Pai, proclamar que conhecemos a Ti. E como Jó falou, Senhor, não apenas de ouvir, mas conhecer a Ti, ter experiências, intimidade contigo a cada dia, sermos educados, aprender dia a dia, Senhor, de Ti. Nos ajuda, Pai, põe guarda a nossa boca, põe guarda, Senhor, como diz a Tua palavra, a nossa boca, aos nossos olhos, para que possamos, Senhor, evitar, através daquilo que fazemos, negar a Ti. Perdoa, Senhor. E assim temos a certeza que o Senhor sonda o coração, que o Senhor vai mais profundo do coração e que venhamos agradar a Ti, Senhor. Que venhamos ser encontrados por Ti. Oh, meu Deus. Oh, Senhor. Que o Senhor venha levar a um nível mais profundo. Queremos conhecer a Ti, Senhor. Queremos, Senhor, ouvir a Tua voz, sentir, Senhor, o Teu toque, o Teu abraço. Meu Deus, perdoa os gestos, os caminhos, aquilo, Senhor, que muitas vezes no escondido, no secreto, fizemos, Senhor, e negamos a Ti. Perdoa, Pai, e que possamos ser diferentes, mudar, Senhor, Te agradar, que o Senhor venha olhar para nós e falar: ah, Ele mudou. Ele não quer mais isso, Ele não quer mais esse pecado, Ele não quer mais essa prática, Ele não quer mais falar isso, Ele não quer mais palavras torpes na boca, nos lábios. Em nome de Jesus assim oramos, e assim temos a certeza da bênção, da vitória, do milagre, da cura, da porta que se abre, da provisão vinda de Ti. Em nome de Jesus assim oramos e agradecemos. Amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor.